dia a todos. Meu nome é Gelson Vatel. Estou no mercado livreiro há 26 anos. Sou natural de Antônio Prado, interior de Caxias do Sul, uma cidade do interior de Caxias. Eu acabei indo a Pelotas com 20 anos, trabalhar numa faculdade com um armário com 2 portas para vender livros. A partir daí, comecei a conhecer desenvolver um trabalho dentro da universidade. Fiquei até 99 trabalhando dentro de universidade. E aí surgiu a oportunidade de nós começarmos a primeira loja de rua que foi aberta em frente à universidade. Depois, 2002, a gente foi para Rio Grande, onde também começamos a trabalhar um trabalho de rua, né? Loja de calçada, ou rua, como o pessoal coloca. Em 2008, a gente conseguiu montar uma loja em Rio Grande com uma sede própria, que depois eu passarei a vocês. Uma loja com 550 metros, onde tem cafeteria, tem auditório. E o ano passado a gente abriu a 4ª loja, que é dentro do shopping, primeira loja de shopping. E nós temos uma técnica também dentro da universidade, que continua hoje, já há 26 anos dentro da Universidade Católica de Pelotas. Então, eu acabei indo para Pelotas, convidado por um tio que trabalhava com livro, e não imaginei que eu fosse trabalhar com livro com 20 anos. E aí surgiu toda essa história. É um trabalho árduo, é um trabalho que é muito desempenho, e várias vezes eu quero colocar para vocês que no primeiro ano que eu estava em Pelotas, eu voltava para Antônio Prado com uma mochila, com toda a minha roupa. Chegava lá e disse, não volto mais a Pelotas. E a minha mãe dizia, não, tu vai ficar lá, meu filho. E acabei ficando, e eu até hoje agradeço isso a ela, porque eu construí uma história, tenho uma estrutura lá em Pelotas, e faz parte já, 26 anos, já virei pelotense, mas não perdi o sotaque de gringo da Serra. Então, essa é um pouco da minha história até hoje. A Livraria Vanguarda, deixa eu passando aqui, esse. Está há 26 anos, né? Iniciou a comercialização de livros, tudo que eu já passei, abriu a primeira loja de rua, isso já passei para vocês. Eu acho que isso é muito importante para qualquer empresa, para qualquer livraria, editora, ter a sua missão, né? Que a nossa missão é superar as expectativas dos clientes no ramo de livros, oferecendo atendimento especializado e garantindo agilidade e solução. Tá? Isso é fundamental. Visão, expandir o espaço já conquistado no ramo do livro, tornar-se referência em qualidade, competência e satisfação. Tá? Nosso negócio, comercialização de livros, natureza técnica, literária e de todos os gêneros. Essa nossa loja de Pelotas, tá? Na frente da Universidade Católica, que abrimos em 99. Tá? A Vanguardinha é uma loja de galeria. À frente é a Vanguarda, nos fundos é a Vanguardinha, que hoje a literatura infantil e infanto-juvenil significa próximo dos 50% do faturamento da empresa. Tá? Cresceu muito e nós estamos trabalhando muito pesado nessa linha. Tá? Interior dela. Essa é a nossa loja técnica, que é dentro da universidade, onde começou em 87, né, que eu comecei. Era a Livraria São José. A partir do ano passado, a gente criou
só uma empresa, então ela acabou, agora nós só trabalhamos com Vanguarda Livraria. Tá? Aqui é o front dela. Essa loja já é uma loja de Rio Grande, é a parte térrea da loja, é uma loja com 550 metros, aqui a parte de cima é o auditório, tá? Ela tem uma cafeteria também, tem um bom espaço na área infantil e infanto-juvenil. Aqui nós já vamos para a loja do shopping. É uma loja de 250 metros quadrados. O arquiteto foi muito audacioso nessa obra. Na verdade, isso é uma célula acabando tendo um núcleo que tu entra dentro, né, internamente. Essa é a parte dos livros infantis, que é onde a gente está trabalhando muito hoje, né? Então, eu quero colocar para vocês o que a gente faz durante todo o período do ano, o que a gente tem. Tá? A gente tem Hora do Conto semanal, programação de férias, Hora do Conto semanal. Todos os sábados, às 15 horas, a gente tem a Hora do Conto, onde a gente tem uma equipe que fala sobre algum livro, algum tema, caracterizado nesse tema, nesse livro, nessa ação que eles vão fazer com as crianças, interagindo, né, com elas, fazem um trabalho legal, assim, muito bom, tem dado muito retorno. Hoje a gente tem algumas crianças que frequentam todos os sábados, elas participam, elas levam o pai, elas levam o vô e a avó. Então, todo esse trabalho a gente vem desenvolvendo. Também temos um caminhão móvel, onde a gente frequenta as escolas, faz esse tipo de trabalho, que é particulares, municipal, estadual, na vila, qualquer local que nós somos convidados, a gente faz esse trabalho. Muitas vezes faz esse trabalho, tem junto, acompanha a venda dos produtos, mas nem sempre tem venda por vários motivos das escolas. Então, igual a gente faz todo esse trabalho, não importa a escola, não importa o local. Então, isso nos traz, após esse trabalho, os pais para dentro das livrarias, ou, né, eles acabam retornando porque os filhos viram e querem voltar. Tá? Temos a participação de feiras, eventos escolares, universitários. A livraria técnica hoje é que atende toda a parte universitária. Qualquer simpósio, qualquer convite na área técnica, é a livraria técnica que atende. A gente segmentou bem dentro da empresa, principalmente em Pelotas, cada setor, o que cuida, que cada um faz a sua função. Então, a gente faz isso. Temos todo mês algumas editoras do mês, onde as editoras nos repassam um desconto um pouquinho maior e a gente acaba aplicando isso em vendas, passando para os clientes. Tá? Lista de formatura é muito importante, porque hoje o formando acaba se formando e recebe 20, 30 canetas, ou, enfim, várias coisas, e a gente faz uma lista onde ele
preenche, coloca todos os livros que ele gostaria de receber, de ganhar, ou cheque presente. E aí, no final, ele vem e vê se ele ganhou algum livro repetido, não, muito difícil, porque ele acaba colocando os livros que ele quer no nosso sistema. Em qualquer loja aparece a lista, só basta a pessoa dar o nome do formando, que a gente localiza, os vendedores acabam localizando. Está dando um eco. É normal? Vocês estão com eco? Não, é o meu? Tá, não. Tá, para mim, então, é para mim que está esse eco. O cartão fidelidade, todo mundo sabe que isso é muito importante para fidelizar o cliente. Tá? Vou passar. Essas são a hora do conto que eu passei para vocês, né? Incentivo à leitura. Então, a gente faz todo esse trabalho. Geralmente, em várias ocasiões, falta espaço para atender todas as crianças e os pais que também participam. Lançamento de livros. Isso, para nós, é muito importante, principalmente para autores locais ou até autores que venham de fora, que acabam indo para Pelotas. Mas os autores locais acabam atraindo um número muito expressivo dentro da loja, porque acaba indo familiares, acabam indo amigos, enfim, tem uma questão muito como é que eu vou colocar para vocês? Acaba atraindo, acaba tendo esse compromisso, o autor entregando os convites pessoalmente aos convidados e cobrando a ida até a livraria na sessão de autógrafos é fundamental. Isso ajuda muito. Deixa eu ver aqui. Coloquei alguns setores aqui que a gente tem que é fundamental, tá? Logística. Além das 4 lojas, nós temos um CD em torno de 350 metros quadrados, onde fica toda a parte do escritório e todo o depósito. Tá? Toda a mercadoria chega aí, daí ela é enviada para as lojas. A agilidade no processo é fundamental. O material, nós temos uma pessoa aqui em Porto Alegre mesmo que faz todo o recolhimento diariamente de todos os nossos fornecedores de Porto Alegre. Ele recolhe todo o material, final da tarde manda, quando preciso com muita urgência, sai ao meio-dia, 13h30 da tarde eu estou com o material em Pelotas, em seguida estão dentro da loja. Ou vai à noite, no outro dia, o menino já faz a coleta na transportadora, para as 9 da manhã, quando abre as lojas, já está esse material dentro. Isso é fundamental, a gente trabalha isso num ritmo muito acelerado. O livro não pode ficar meia hora, 1 hora dentro das caixas quando chega na logística. A gente tem muita agilidade nesse procedimento. E eu fico cobrando muito pessoal com essa função. Compras, né? Então, a gente tem 2 meninos nas compras, tem minha consignação. 75% hoje do nosso material é consignado. Nosso estoque hoje gira em torno de 180 a 200 mil exemplares dentro das livrarias e no depósito, né? Unidades, né? Nosso cadastro hoje ele já está em torno, chegando próximo de 190 mil títulos cadastrados no nosso sistema. Nós mudamos de sistema em 2004, onde nós tínhamos uma base
muito fraquinha, mudamos para uma base mais sólida. Então, a gente faz todo esse procedimento, faz o cadastro, tem pessoas para esses cadastros. A gente recebe pelas editoras, já faz o cadastro antes, já vai disponibilizando no sistema, o vendedor já tem acesso. Quando a editora, o fornecedor, lança a nota para nós, ela automaticamente cai no nosso sistema, né, nota eletrônica. Daí, a gente já coloca a previsão de chegada do material. Tudo isso já fica dentro do nosso sistema. Todo mundo tem acesso, todos os vendedores conseguem visualizar quantas unidades, que dia chega, enfim, fica todo ele organizado para termos já esse material para o cliente que chega até a loja procurando algum livro que está sendo lançado, tem uma previsão de chegada, a gente já informa, o vendedor já reserva e, quando chega, já ligamos. O nosso forte mesmo também é, apesar dessa quantidade de livros, que depois eu quero saber do colega para ver se ele tem quantos exemplares hoje da Livraria da Vila tem. Apesar de toda dessa gama, dessa quantidade, oscila entre 200 a 300 encomendas dia de livro que a gente não tem em estoque. Tá? Então, isso é passado todo dia. Tu começa às 8 da manhã e vai passando os pedidos para todos os fornecedores. Então, essa informação, para mim, passar para o cliente, porque quando ele encomenda o livro, lá cada editora tem seu prazo de chegada do livro. Se é 3, 5, até 10 dias, se não chega nesse período, a gente entra em contato com o nosso cliente, né? Isso tem que estar bem ajustado. Hoje, a gente tem uma dificuldade com o nosso fornecedor, né? Muitas vezes, quando não vem o produto, o que acontece? A gente teve vários casos, quando a gente cobra muito, o nosso fornecedor, quem nos atende, diz que o livro está esgotado, porque é muita pressão, e aí o livro não está esgotado, a gente passa a informação para o cliente. Enfim, tem algumas dificuldades, algumas coisas que acabam a gente tendo. Comunicação, a gente tem o setor, isso é muito importante, mas um ponto que eu acho muito importante, há 2 anos a gente já está com uma UTI dentro da empresa, onde tem uma pessoa que desenvolve, que o sistema é nosso, né? Tem quem nos presta serviço, mas ela está lá dentro, diariamente, para qualquer mudança que a gente queira fazer sobre o nosso sistema. Ele não é um sistema engessado, a gente muda ele pelo momento, pela situação, para podermos ter continuidade e sempre buscando soluções. Hoje, a função toda de não ser engessado e ter a condição de mudar a hora que a gente gostaria, e tem, claro que tem algumas funções que demoram um pouco mais, mas isso é fundamental. Tá? A gente vê isso como fundamental para o sucesso de uma livraria ou qualquer setor. Porque a mudança existe, todo dia muda. Às vezes, até acredito que a gente vai ter que ter uma sala para só fazer pensar em mudanças, estratégias do dia a dia. Hoje é uma estratégia, amanhã pode ser outra. Tá? Isso muda muito.
E a gente tem que mudar isso, porque o mercado é competitivo, a gente precisa dessas mudanças, né? Então, isso a gente briga muito e trabalha muito em cima disso. Tá? Deixa eu ver se tenho mais. Bom, eu acho que era isso, de toda a minha parte da vanguarda. Obrigado. Bom, a gente depois, no fim, vai fazer alguns debates, né? Eu só não sei se eu peguei aqui o número de funcionários. Chegou a falar? Não. Hoje nós estamos na casa de 70 funcionários, 70 colaboradores, e chega em épocas próximo dos 80 ou até passa. Tá bem. Muito bem, agora vai passar a palavra para o Samuel Seibel, da Livraria da Vila, e ele vai dar um pouquinho da palhinha da vida dele, de como chegou aqui, e depois vamos fazer a apresentação sobre a livraria. Bom, então, bom dia. Muito obrigado pelo convite, né? Quer dizer, para mim acho importante ter essas poucas oportunidades, não é sempre assim com um grupo maior. Então, assim, eu não sou o fundador da Livraria da Vila. A Livraria da Vila foi fundada em 1985, há 29 anos, por um casal, o Aldo e a Miriam, talvez alguns de vocês conheçam. A minha vida profissional ela é assim dividida em 3 partes bem claras, né? Quer dizer, eu fui jornalista por quase 10 anos na primeira fase da minha vida. Depois eu trabalhei numa empresa familiar de varejo de outro setor por 20 anos. E em 2002 eu tive o que o Afonso Romano, uma vez conversando, chamou de epifania, um insight, que eu decidi ser livreiro. Eu tive um sonho, um desejo, né? Quer dizer, que eu não sabia muito bem que era isso mesmo, mas não de mudar de vida apenas, né? Mas de ser livreiro. Isso aconteceu muito rapidamente. Eu estava no Rio, com minha mulher, e eu entrei numa livraria que não existe mais, inclusive hoje, chamava Renovar, que é uma editora, eu acho que existe, a Renovar, a editora de livros jurídicos, e ali na Visconde Pirajá, uma loja novinha, eu estava no Rio para fazer uma das minhas paixões da vida, que é o esporte. Ia lá no dia seguinte correr uma maratona, e entrei nessa loja, como a gente fazia, minha mulher enfim, ela carioca, e a gente entrou nessa livraria e, de repente, do nada, eu entrei nela e falei para a Débora, falei, olha, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Quer dizer, eu quero ser livreiro, né? Era uma lojinha pequena, tinha o Café Colombo no fundo, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer. E aquilo que parecia ser uma bobagenzinha, né, uma coisinha assim de nada, ficou na minha cabeça, e o fato é que, em poucos dias, aquilo se cristalizou. Eu sentei com meu irmão, que a gente trabalhava juntos, para contar toda essa história, e, a partir daí, que isso foi mais ou menos em agosto de 2002, eu fui atrás desse projeto, né? E fui conversar com algumas pessoas do mercado, e eu sempre fui um frequentador da Livraria da Vila. Meus filhos fizeram uma escola lá próxima da livraria, e eu sempre frequentei. E fui lá conversar com ele, tivemos uma conversa longa, não surgiu nada, nem passou pela minha cabeça que a Livraria da Vila pudesse estar à venda. E numa segunda conversa, no segundo encontro, surgiu então isso acho que o Aldo percebeu a seriedade da minha intenção ali, talvez baixou um pouco a guarda, eu percebi e tal, sentamos, conversamos, e em algumas reuniões o negócio foi fechado, e aí eu entrei no setor, que agora, final desse ano, lá se vão 12 anos, então, como livreiro, não tanto tempo quanto o Gelson, mas já é um certo período da minha vida, né? A Livraria da Vila, então, ela tem ainda essa mesma loja na Fradique, na Vila Madalena, daí o nome, e ficou só ela
eu estou falando por enquanto de mim, né? Bom, mas era isso mesmo. Então, é isso. Então, já entrando na pequena apresentação, não tenho nenhuma apresentação formal, não trouxe. A Livraria da Vila ficou só uma única unidade, até 2005, na verdade, porque em 2005 nós abrimos uma parceria, uma pequena filial junto com a Casa do Saber, que havia recém-inaugurado. E a primeira filial mesmo, e essa loja, inclusive, da Casa do Saber, nós não temos mais essa parceria. Então, em 2007, portanto, de 85 a 2007, foi uma loja apenas, nós abrimos a primeira filial, que foi na Alameda Lorena, nos Jardins. E de 2007 para cá, então, nós abrimos foram mais 6 lojas, 6 lojas, então são 8 no total, são 6 lojas em São Paulo, uma loja em Curitiba e uma loja em Campinas. São 3 lojas de rua e são 5 lojas em shopping. Eu acho que nós estamos num setor, ele é peculiar realmente, todo mundo folcloriza um pouco essa coisa, mas o livro é um produto como outro. É claro, né? Quer dizer, a partir do momento que você está no varejo, você tem um produto para vender, ele é um produto, mas ele é de fato diferente, assim como o nosso setor é diferente. O Gelson, acho que focou bastante, quer dizer, bastante, fez uma apresentação rápida, mas deu para perceber a importância que ele dá à parte dos eventos, né? Falou rapidamente do Infanto Juvenil, falou dos lançamentos. Então, essa eu acho que é uma outra peculiaridade para alguns livreiros, não são todos, mas eu acredito que hoje muita gente está pensando nisso. Para mim, livraria é um ponto de encontro, é um polo cultural. Simples assim, né? Quer dizer, assim, no fundo, eu acho que é isso. Você precisa gerar fluxo, né? Quer dizer, um ponto de encontro, não no sentido de que as pessoas necessariamente vão se encontrar, isso até acontece muito, mas de fluxo de pessoas, né? Pessoas que vão curtir uma livraria. E aí que começa um pouco o grande problema, vamos dizer assim, né? Problema e solução ao mesmo tempo. Eu tenho esse conceito, né, quer dizer, e imprimo esse conceito no dia a dia da Livraria da Vila. Então, nossas lojas, elas há uma preocupação arquitetônica, né, quer dizer, de acolhimento, de receber as pessoas, delas se sentirem em casa, lugar para sentar. Então, o café faz parte deste conceito, né, quer dizer, então todas as lojas têm. O auditório, e agora no JK Iguatemi, um teatro mesmo, ela busca oferecer, ela representar este conceito na prática, né? E aí que eu acho que é o grande diferencial do nosso varejo. Eu acho que não existe nenhum outro varejo, assim que eu penso, pelo menos, que você precisa fazer, como no nosso caso, nós fizemos em 2013 cerca de 2.300 eventos. 2.300 eventos. Em média, acaba sendo um evento por dia, por loja, em todas as lojas, né, pegando todos os dias do ano. É muita coisa. Até porque tem lojas, claro, que fazem muito mais eventos, então acaba tendo 2 eventos por dia, às vezes 3 eventos por dia, não só em lançamento, mas na gama de atividades que nós fazemos, cursos, debates, palestras, pocket shows, para as crianças, oficinas, contação de histórias, todas as férias nós temos, o Férias na Vila, que a gente chama, que são eventos em todas as lojas durante todos os dias, 1 ou 2 eventos, né? Teatro infantil, adulto, levando peças de final de semana, às vezes horários alternativos, segunda, terça. Mas o que eu quero ressaltar é que, comparando com os outros setores,
99,9%, né, quer dizer, talvez fora o teatro dos eventos, são gratuitos. Então, é o único ramo que para gerar fluxo, para trazer público, ele oferece coisas gratuitas, né, quer dizer, sem a certeza da venda. Né? Quer dizer, você entra num restaurante, você consome, você vai no teatro, você vai no cinema, você vai no circo, você vai... Qualquer setor, você consome, você paga. Né? Claro, setor de moda, você pode entrar, ver uma roupa, algum artigo, não comprar, mas é o artigo que está lá, né? Não é uma outra coisa que está sendo feito para atrair as pessoas. Então, esta missão, que eu coloco como uma missão, né, que é geradora de tráfego de pessoas e tudo mais, e ela tem a parte do conceito, né, que é justamente de fomentar a leitura, de desenvolver o hábito da leitura, mas ela tem também o objetivo de você se diferenciar do mercado. Então, vocês... acredito que possam imaginar o esforço que existe por trás disso, no dia a dia, porque nós não somos uma empresa de entretenimento, né? Quer dizer, nós não somos produtores culturais. Então, nós temos que... E temos uma equipe de marketing pequena, né? Quer dizer, nós somos lá em 5 pessoas para fazer toda essa atividade. Nós temos uma revista, Vila Cultural. Infelizmente, eu acabei não indo no escritório no dia que eu viajei para cá e esqueci. Era o dia que eu ia trazer para vocês. Assim, ela é mensal, são 20.000, a tiragem de 20.000 exemplares. Ela existe há mais de 10 anos, chama Vila Cultural, onde tem entrevistas, tem conteúdo cultural, tem a nossa programação, mas também dá um trabalho enorme. Fazemos feiras de livros. Fomos por 9 anos, né, que a livraria da Flip, o ano passado, por questões pessoais, nós não fomos, e esse ano também não, mas por 9 anos fizemos a Flip, que foi muito interessante. Somos parceiros do Fronteiras do Pensamento, daqui do Sul, lá em São Paulo, né, quer dizer, na divulgação, no trabalho conjunto, na venda de livros nos eventos. Fomos criadores, junto com Marcelino Freire, da Balada Literária, né, que é uma coisa muito bacana que existe. O Marcelino chama balada em função das pingas que o pessoal, como ele fala brincando, vão tomar lá. Então, tem os eventos nos bares, mas os eventos durante o dia normalmente são feitos lá com a gente, o que é muito bacana. Não sei se vocês conhecem a Balada Literária, uma flipzinha, vamos assim, né? Quer dizer, com um jeitão bem descontraído de Vila Madalena, né? Criamos, por exemplo, está toda hora pensando em atividades, né? Um projeto que chama Navegar é Preciso. Esse é muito interessante, que é fazer o que nós fazemos nos nossos espaços, ou seja, juntar autores, público, a questão de música e teatro, né? Fora do que eu chamo da nossa geografia, né? Quer dizer, então, nós criamos um projeto, o Navegar, que já é o 4º que fizemos, esse ano foi o 4º, pelo Rio Negro, no Amazonas, né? Num barco, é um barco bacana, né? Para um público por 5 dias. Sai segunda-feira, volta uma sexta-feira, que é uma loucura, né? Se você parar para pensar, mas, sei lá, né? Saiu a ideia, conversando com pessoas, acharam interessante, fizemos, se viabilizou no sentido, não dá prejuízo, né? Não dá lucro, mas não dá prejuízo. E o tempo todo, um pouco estou reforçando esse ponto, que o tempo todo a gente está pensando em coisas diferentes, com essas vertentes, né? Quer dizer assim, de falar do livro, de desenvolver realmente a importância do livro e criar um público próximo, fidelizado, né? Nós trabalhamos a questão do cartão, né? Quer dizer, de fidelidade. Nós temos o nosso programa, Seu Jeito de Ler,
que também é um programa de fidelização, que é de acordo com o número de pontos adquiridos nas compras, isso gera um desconto. Eu acredito, eu continuo acreditando muito fortemente, vamos assim, na questão de lojas físicas ainda, no livro físico, né? Nós temos uma realidade hoje que talvez nós vamos ter um tempo de bate-papo. Imagino que deve sair alguma pergunta desse tipo, mas os eletrônicos, os e-books são uma realidade, mas eu enxergo provavelmente como uma convivência de plataformas, né? O ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, nós abriremos mais uma loja. Então, o que vai acontecer no futuro, 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei, né? Quer dizer, eu considero, por que eu acredito nisso? Assim, eu enxergo que as pessoas são sociáveis, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas querem se encontrar. Ontem, tudo bem que são bares, mas eu saí do hotel aqui no Mercury, que a gente está aqui pertinho, e aí foi até a Padre Chagas, né? 8 e pouco da noite, né? Quer dizer, ali os bares, restaurantes, as ruas lotadas, né? Quer dizer, não é só jovenzinhos, não, né? Quer dizer, pessoas normais, como a gente. Ou seja, as pessoas, eu acho que elas querem, que nem a livraria é um ponto de encontro, como eu chamo, elas querem sair, né? Quer dizer, isso de ficar em casa vendo lá o filminho, você tem 1000 alternativas, você tem a chance de se confinar, né? Mas nós acreditamos ainda, eu particularmente acredito, que faz parte do traço nosso, humano, de socializar, né? Quer dizer, então é por isso que eu acho que ainda as pessoas provavelmente farão isso, né? Quer dizer, você vê em termos de viagens, né? Quer dizer, como virou o mundo, né? Quer dizer, as pessoas viajando para os lugares mais distantes e exóticos e tal, e de repente, ou se não, as ameaças, né? A televisão vai acabar, o cinema vai acabar, essa coisa toda, e isso, por enquanto, ainda não acontece. Talvez eu tenha um viés aí otimista, né? Demais, mas é um pouco como eu enxergo. Falando um pouquinho ainda da livraria, falou em número nós estamos hoje com 240 funcionários, essencialmente um pessoal de loja, né? Quer dizer, nós temos um dos nossos desafios é encontrar pessoas, né? Quer dizer, vendedores que façam parte desse conceito, vamos assim, né? Quer dizer, os nossos vendedores são vendedores que curtem, que gostam do que fazem, seja na parte de livros, de música ou de filmes, né, CDs e DVDs, que continuamos vendendo, e, surpreendentemente, também vende bem, até para o nosso público, pelo menos. E eu acho que esse talvez seja um grande desafio que o Jorge provavelmente vai começar a encontrar aí à medida que vai crescendo, se o perfil realmente é um perfil de vendedor-leitor, vamos dizer assim, né? Quer dizer, de pessoas que gostam do que fazem, porque, senão, para nós fica mais difícil, né? Quer dizer, realmente crescer sem ter essa equipe. É uma equipe que demanda bastante atenção. São pessoas antenadas no mundo, né? Quer dizer, então, volta e meia, nós perdemos vendedores, porque foi aceito na companhia de dança de São Paulo, o outro vai ser guia no navio turístico, o outro foi fazer pós-graduação em cinema, né? Quer dizer, então, é um pessoal mais, eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios nossos, né? Bom, eu sei lá, eu acho que basicamente é um pouco isso. Assim, a ideia era mais apresentar, de maneira geral, um pensamento, né? E eu acho que a partir daí se houver, né, quer dizer, interesse das pessoas, estamos aqui para responder. Eu teria, então, vamos abrir para perguntas, mas eu já, enquanto vocês pensam o que vocês vão perguntar e tal,
Eu gostaria de perguntar já direto para a questão dos eventos, tanto para o Gelson como para o Samuel, se os eventos têm a participação, assim, por exemplo, as editoras propõem, por exemplo, você falou teatro, as editoras põem os investimentos, você tem grupos contratados, como que vocês fazem? Vocês delegam isso para quem está solicitando o evento, a editora, no caso? Ou vocês têm essa promoção pessoal, assim? A gente faz algumas parcerias com as editoras, aonde a gente tem um projeto também que até queria colocar, que é o projeto de leitura nas escolas, né? Onde as escolas acabam selecionando os livros para a aquisição dos alunos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre. Isso a gente acaba, as editoras nos mandam, a gente repassa isso para as escolas e aí as escolas selecionam os livros e, de contrapartida, se dá alguns exemplares para a biblioteca da escola. Isso tem acontecido. Para eventos que a gente faz, até para esses da Hora do Conto, a gente recebe material das editoras, a gente tem alguma negociação, faz algumas negociações com as editoras para conseguir o material, mas para nós não é uma coisa ainda que seja bem redondinha, que possa tá dando, como é que eu vou conseguir esse material. Então a gente acaba muitas vezes com recursos próprios, né? A maioria das vezes, porque também eu acho que a gente está um pouquinho afastado, né, do grande centro, mas a gente tem buscado essas alternativas próprias, ou com as escolas, ou com o pessoal que vai lá fazer as apresentações. A gente se envolve também com as universidades, vai buscando alternativas. A gente vai buscando, faz um projeto e busca essas alternativas de forma, às vezes, própria ou com as editoras também, às vezes, principalmente na parte técnica, quando tem algum evento com o autor vindo palestrar, ou, né, seminários, as editoras acabam nos mandando material, acabam fornecendo material para divulgação, enfim, esse trabalho é um trabalho ainda mais que tem que trabalhar mais. Para nós temos que trabalhar mais isso. No nosso caso, nós temos parceria forte com as editoras ou, às vezes, com os próprios artistas, vamos dizer assim, né? Seja os contadores de histórias ou, às vezes, até bandas de música, né? Quer dizer, que você pode ter com a gravadora ou, às vezes, com o próprio artista. Mas, normalmente, há uma parceria, no caso de contação de histórias, normalmente é atrelado a algum livro específico ou algum trabalho específico que esse contador esteja fazendo. Nós temos só, como lembrete, um projeto, que talvez seja o mais longevo nosso, ele ficou até parado por alguns meses, mas é o mais longevo, que se chama Degustação de Histórias, que é junto com um autor de livro infantil, que é o William Breman, que saiu também, eu tomando café com ele há uns 10 anos, isso, porque a gente não faz uma contação de histórias diferentes e tal, que pega, junta com gastronomia e tal, e saiu essa ideia da degustação, que é justamente, aí não está atrelado
a editora. Então, são contações de histórias temáticas. Então, contação de histórias judaicas, árabes, brasileiras, indígenas, indianas, do mundo inteiro. E, para cada tema, vem a comida daquela região, daquele tema, né? Quer dizer, então, foi uma parceria com uma chefe, teve mais de um chefe, na verdade. Então, há uma contação de histórias, ele faz, à noite, é um jantar pago, né, quer dizer, com comida, vinho e tal, que é muito interessante. Né, quer dizer, então, só como lembrete de uma outra, que ele fez. Mas, de resto, assim, as nossas parcerias, no teatro que você falou, no infantil um pouco, às vezes, se é montado, mas, normalmente, são grupos profissionais mesmo, são peças de teatro que normalmente não estão atreladas a parcerias com editoras. O espaço da Livraria da Vila para esse tipo de atividade é um teatro? Você faz onde? Então, fora uma loja de rua que nós temos em Moema, todas as outras lojas, e agora uma reformulação que nós fizemos no Cidade Jardim, que nós mudamos a loja, todos os teatros têm ou o formato de auditório, ou teatro mesmo, né? Quer dizer, então eles servem para outros tipos de atividades. Você tira as cadeiras, tal. Outros são poltronas fixas com palco, com camarim, né? E que aí você leva peças de teatro. Então você investe mais assim na cultura para o consumidor final, como um produto que agrega ao livro de alguma forma. Não, então, as peças de teatro não necessariamente são peças de teatro, né? Quer dizer, que mas normalmente são gratuitas. Não são para as crianças, sim. Para as crianças, muitas vezes sim, e outras vezes não. Também é cobrado ingresso, né? As peças de teatro para adulto são cobrados normalmente. Não necessariamente ligadas ao livro. Não necessariamente ligadas ao livro. Gelson, você tem espaço lá na sua livraria lá para fazer eventos? Nós temos, na loja de Rio Grande, nós temos auditório, né? E aí a gente faz os eventos aí. A Vanguardinha, nessa linha de contação de história, todas essas contações são feitas dentro do espaço, né? E a loja do shopping também tem esse espaço. Tá? E na Técnicos a gente já promoveu alguns encontros, alguns debates de autores, né? Temos uma mesa enorme aonde se discute, aonde eles acabam até os professores locais ou alguns convidados, até algumas transmissões de eventos, rádio já foram feitas no local, né? Então, a gente também tem esse trabalho. Eu acabei esquecendo um assunto. Nós, hoje, trabalhamos, até queria colocar, somente com livros. Nós não temos DVDs, CDs, nós só trabalhamos, a Vanguarda, desde que abriu, somente livros. Isso é o que eu tinha acabado de... Então, a gente tem esse espaço. Nunca é cobrado, nós nunca cobramos. As escolas, muitas vezes, vão fazer até algumas atividades com professores dentro do nosso espaço, tá? Do auditório. Tem as editoras didáticas que utilizam esse espaço para fazer um coffee break, alguns autores da própria editora que vão e aí fazem o convite e utilizam o espaço dentro da loja, sempre voltado ao livro ou similar, né? Alguma apresentação, alguma coisa, é feito no local. Então, enquanto isso, eu queria saber assim, como é que vocês recebem as editoras, como é que as editoras se apresentam, por exemplo, a Vanguarda, vem uma editora, a editora faz a apresentação dos seus livros, faz formação com os teus funcionários, ou como que elas se aproximam e como que vocês gostariam que elas se aproximassem, né? A pergunta é para os dois, por enquanto. Pode.
Olha, eu não estou mais diretamente na parte de compras, né? Mas sempre houve uma... Quando atuava mais, as pessoas simplesmente marcavam, se apresentavam, traziam lá os catálogos. Tal. As lojas sempre foram, mesmo quando era uma só, as próprias pessoas da loja, né? Quer dizer, os coordenadores de loja continuam recebendo os representantes, né? Quer dizer, ou se não, se marca diretamente com o pessoal de compras, ou com o Flávio, né, que é o diretor comercial, que é um dos meus filhos, e é normal, vão oferecendo os produtos. Existem editoras que a gente tem a parceria lá de Cota Novidade, né, que a gente define, né, normalmente o volume, mesmo assim, né, quer dizer, elas não entregam pura e simplesmente, né, passa por um crivo para saber volumes, porque para evitar um acúmulo de livros, né? Mas é pelo contato do dia a dia. Você, Gelson? Nós temos a Cota Novidade, né? Que isso já vem automático. Tem editoras ainda que nos visitam, né? Antigamente era maior o índice da visita, hoje já diminuiu em função das cotas novidades. O que a gente está trabalhando e fazendo, que a gente tem buscado e está desenvolvendo alguns trabalhos, é que a gente tem alguns meninos que acabam no dia a dia recebendo os livros e fazendo um trabalho com os colegas, né? Fazem uma mesinha redonda antes, ou durante o expediente, ou alguns minutos antes, onde eles acabam, o menino que tem mais contato com a área já fica passando para os colegas. Isso faz muita falta para as livrarias. Eu acredito que esse trabalho de mostrar o conteúdo, de colocar para os vendedores o tema dos livros, essa questão toda de qual é o público, né? Fazer um pequeno debatezinho, alguma coisa do livro, é fundamental isso, até para a venda, né? O que a editora aposta, o que é o público. Isso a gente enfrenta um pouco de dificuldade e estamos buscando alguma solução para fazer isso. Estamos elegendo um menino que ele deve começar agora, nos próximos dias. Ele vai trabalhar isso com a editora, fazer contato e buscar esse material, esse conteúdo, para depois passar os dias nas lojas e passando aos colegas. Muito bem, chegaram várias perguntas aqui. Vamos começar pelos funcionários que vocês falaram. Não sei se você falou em volume de livros, Samuel, que ele perguntou se você teria a ideia de volume de títulos ou volume de livros. Eu acho que são de títulos. Eu acho que a gente está trabalhando hoje com algo perto de títulos de 300 mil. Né? Quer dizer, ou seja, de volumes é mais que isso, né? Quer dizer, talvez 400, 500 mil livros. Vocês têm vendedores externos fora da livraria? Não. Não. Só o pessoal que faz esse trabalho, encontros, tá? Externo, não. O pessoal que cuida só da logística, qual é a dimensão? Quantos funcionários são envolvidos apenas com a logística da livraria? Bom, logística. Nós temos a área de compras. Não sei o que a pessoa que perguntou se refere à logística exatamente. Transfere de uma loja para outra, recebe... Centro de distribuição? Então, nós não temos um centro de distribuição, né? Quer dizer, cada loja
é o seu próprio estoque, né? Vamos dizer assim, as prateleiras são o próprio estoque. A área de compras ela é pequena, ela tem são 2, 3 pessoas contando a importação, uma pessoa específica da importação. Há movimento entre as lojas, uma fornecendo para outra, né? Quer dizer, podendo ter, mas assim não há um número. Eu acho que é a própria estrutura que existe. Então, cada loja que há uma infra que a gente chama, né? Que faz o recebimento dos livros que lança da entrada. E são essas mesmas pessoas que cuidam, né? Quer dizer, na verdade, a própria loja, os próprios vendedores cuidam do processo de transferência. Administra a sua filial, é isso? Administrativamente, né? Sim. Quer dizer, então, no recebimento de livros e, eventualmente, na distribuição de livros, né? No processo de distribuição. Você pode consignar numa loja e não na outra, por exemplo. Há uma comunicação, né? Quer dizer, as pessoas se reúnem semanalmente para ver, né? Quer dizer, normalmente a distribuição ela é descentralizada, mas a compra ela é mais centralizada, né? Quer dizer, aí de acordo com o perfil da loja você pode ter mais ou menos um tipo de livro, né, de acordo com o segmento, né? E alguma loja pode decidir até não ter determinado livro, mas é muito raro. Você pode ter mais ou menos. Você já tinha falado da logística, mas vai lá, quantos funcionários você tem envolvido nisso? Na logística, que é a parte administrativa, logística, compras, nós acho que estamos com 18 funcionários, tá? Nós recebemos todo o material num CD, ele é distribuído. Nossas lojas são todas interligadas, tá? Chega todas as encomendas por um setor, que é o setor de compras, né? E aí o menino faz as compras. As lojas recebem o material diariamente. A loja do shopping mesmo já recebe com o material no estoque. O depósito da saída, da entrada, é levado para lá e eles organizam. As duas lojas, as outras duas também, que o CD é próximo dela, próximo da universidade e da loja Rio Grande, que recebe a mercadoria por logística e saber se o livro tem ou não em estoque, vai uma transferência e ele dá a entrada lá. O circuito de livros dentro todo ele informatizado, todo ele leva uma sequência, que é a solicitação, né? Para qualquer loja, eles ficam interagindo com as lojas, solicitando os livros, trocando de loja. A gente coloca no sistema, fez o estoque mínimo das lojas com o CD, com o depósito. Cada loja tem seu estoque que gostaria de ter do produto, e aí o CD vai mandando, né, vai vendendo e vai repondo. O estoque mínimo de compras também, né, a loja, junto com o gerente, vendedores, depois também passa por uma triagem do comprador, vê se é excesso ou não, né? O jurídico é uma questão mais delicada ainda, né? Então é um controle à parte, mas o nosso sistema é esse. Todo ele interligado, eles recebem, nós até atendemos até as encomendas nessas lojas e já entra no estoque, tudo, só chega às caixas, eles vão guardando. Gelson, no caso de Curitiba e Campinas, o contato, as compras para esses dois mercados tem que ser via Curitiba e Campinas, obviamente? Não, ela é sempre por São Paulo, mas, como eu falei, assim, os coordenadores continuam recebendo
os representantes e tal, e muitas vezes é canalizado lá porque é até mais simples, se são Mas pessoas para eles, locais. de repente, eles podem sugerir, Eles sugerem, caminham e às vezes até decidem, não diretamente, eles não podem chegar e fazer encomenda na hora, mas eles podem tomar decisão e passar adiante apenas para gerar o fluxo de compras, né? Mas há uma participação direta, sim, por parte deles. Certo. Para encerrar a questão dos funcionários aqui, eu acho que eles já responderam como que eles fazem para os colaboradores conhecerem o que estão vendendo. Você tem esse rapaz que circula, etc. E tal. Você chegou a falar que são leitores, como é que é? Como é que vocês falam? Para conhecer a pergunta é para conhecer os produtos. Para conhecer o que estão vendendo. Então, assim, se a pergunta se refere se eles leem os livros, que já a gente sabe que isso é impossível, né? Eles são leitores e o que existe, assim, algumas lojas, você pode criar algumas determinações. Olha, se informe sobre o que chegue, leia pelo menos, né? Quer dizer, contracapa, orelha, tenta entender o que é e se possível, vai ler o livro. Tal. E tem lojas que definiram, quase todas, eu acho que estão fazendo desse jeito, eles fazem quase um rodízio de leitura. Cada um lê alguma coisa diferente, eles combinam, né? Fora a questão do gosto pessoal, que pode coincidir de ser o mesmo livro, né? Mas, para efeito de trabalho, eles procuram ler e trocar ideias entre eles. Essa é uma forma. A outra forma que existe, a logística aí complica um pouquinho mais das editoras poderem fazer apresentações específicas, mas para reunir tudo tem que ser horário, tem 2 turnos, horário de manhã, horário à tarde, por loja. É outra forma de estudar o briefing dos livros. Mas de ler mesmo o livro de cabo a rabo, aí são leitores, mas tem um limite natural, né, pela quantidade de livros que saem. Em relação aos produtos no catálogo, quais os produtos que mais vendem na Livraria da Vila? Acho que é meio complicado responder essa pergunta. O segmento, talvez, né? Quer dizer, eu acho que então, assim, o infanto juvenil é muito importante, é a origem da livraria, parecido com a origem do Gelson, né? Quer dizer, no caso. A pergunta é para o Gelson também, depois, né? Não. Vai. Só estou citando com relação à penetração nas bibliotecas de escolas, né, que foi a entrada em escolas, né, ou a venda em escolas. Então, continua sendo muito, muito forte. E literatura, no caso, hoje, como a gente chama de literatura, ficção, não ficção, cresceu muito, biografia, né, esses são os carros-chefe. A gente vende de tudo, mas esses são eu não sei se a pergunta perguntou de livros específicos. Catálogo da livraria, mas também então tem uma outra pergunta que já tu vai responder já agora a seguidinha. Entre impressos, digitais, CDs, DVDs e tal, a forte é o livro. Entre impressos, digitais nós não vendemos ainda, digitais, né? Depois tem umas perguntas aqui sobre digitais. Tá. Então, sim, não, livros... CDs, DVDs, livros, óbvio. CDs e DVDs vendemos bem de acordo com... Também, mas o livro representa o grande... Nós temos uma preocupação hoje com mix de produtos. O livro é o carro-chefe disparado, lá talvez com 85%, talvez até mais, de participação. Você tem CDs, DVDs, alguns itens de papelaria. Gelson, qual é o setor lá, o segmento que mais vende? Não, para nós é o infantil e infanto-juvenil. Tá? A pergunta do mix do catálogo que vende, para nós é isso, mas hoje o que a gente acompanha é que 2014, um exemplo, eu acredito que até agora as obras que saíram em 2014 signifiquem 60% a 70% das vendas. Aí 2013 já cai, né, porque já são livros que, a menos que seja aquela obra que continue vendendo. Mas as vendas sempre são um catálogo de editora, hoje tem vários editores aqui, eu acredito que seja a venda mesmo, seja os lançamentos do ano
e os do anos anteriores eles vão tendo uma queda, né? Para nós, a gente tem esses dados como o que vai acontecendo. Então, né, o 2014, o título novo é o que mais se vende. E estou deixando as polêmicas aqui para o final, mas vamos passar rapidamente, porque nós temos 15 minutos e essa última pergunta vai gerar uma polêmica total. Mas, então, vamos passar pelos digitais. Vocês... falou que 10 anos talvez você mude de ideia, né? Mas como que vocês estão se preparando para vender digital? Não vendem, certo, Gelson? Não vende. Nenhum dos dois. Vocês estão se preparando, pensando sobre isso, mesmo que seja daqui a 10 anos? Procurando software, saídas, estratégias? Há 4 anos atrás, 5, na Bienal do Rio, a gente foi para o congresso, né, a semana, e bem sobre o tema digital. Saímos de lá quase com uma plataforma, né, um acesso, um convênio com uma plataforma. E aí, em 60, 90 dias, eu já senti que ainda o livro impresso vai muito longe. Eu acho que o digital ainda... eu acho que todo mundo vai ter que se preparar para isso. Nós raramente conversamos sobre essa plataforma, sobre isso. Eu acho que quando chegar o momento, aí vai se trabalhar, vai se pensar nisso, eu acho que a gente vai passar por isso. Bom, então eu acho que eu não fui claro. Não é que eu disse que daqui a 10 anos eu vou começar a pensar em vender. Eu falei, não sei o que vai acontecer com o futuro do livro, 5, 10, 15 anos. Nós vamos começar a vender o digital o ano que vem. Nós estamos num processo de mudança do sistema informático nosso, longo. Fizemos uma vez, foi traumático, não foi legal. Tivemos que mudar tudo. Então, por isso que, inclusive, a gente está até com uma certa deficiência no site. Mas, quando eu digo assim que eu acho que o digital é uma realidade, eu julgo que é uma realidade, né? Quer dizer, não é da boca para fora, né? Quer dizer, isso é evidente, né? Então, eu acredito, assim como o Gelson, assim, na existência da livraria, na continuidade da livraria e dos livros físicos que representam uma outra abordagem sobre a leitura, né? Quer dizer, e não é só como falar, mas isso é dessa geração. Não é bem assim quando se fala em público infantil, principalmente, não só o juvenil, mas o infantil. O livro, os olhos brilham das crianças em torno do livro físico, né? Quer dizer, elas na maternidade elas já viram a página lá do tablet, do celular, isso com 1 dia de vida, isso tal, né? Com 3 meses, com 6 meses, tal. Isso tudo bem, isso vai acontecer. Mas assim, uma criança em torno de 3, 4, 5 livros ou no momento de contação de histórias, assim, ainda é muito forte, né? Eu estou falando, sim, são 50% das vendas para vanguardas, livros infantis, no nosso caso, ainda é muito forte. Quer dizer, é um público novo que está sendo criado, né? Nós estamos vivendo mais. Então, se esse é um hábito, tá bom, ótimo, que seja esse público de 40, 50 anos, que vai viver mais 20 e 30. Então, eu não acredito, mas eu mesmo estou falando, sei lá o que vai acontecer no futuro. Só que eu acho muito prematuro, não sei se eu estou me precipitando para alguma pergunta já, mas julgar, assim, definir o que vai acontecer, né? E, ao contrário, o que a gente vê hoje, somente nos Estados Unidos, que é o único lugar onde tem informações, não sei se todo mundo acompanhou, né? Quer dizer, uma estagnação na venda dos digitais até o início de uma queda muito antes do previsto, ou seja, já esse ano. Para mim, eu acho que para todo mundo, e conversando com
com o pessoal recentemente, da própria Saraiva, da Cultura, também se surpreenderam com esse dado, né? Então, é um dado importante. No Brasil, não sei o caso de vocês, mas de algumas empresas, de editores que eu tenho conversado, né, quer dizer, está lá com 4%, né, quer dizer, que dizem que é um índice perigosíssimo, né, porque não é nem cá nem lá, né, teria que crescer não sei quanto. E essa editora, particularmente, disse que adoraria que, se conseguir chegar lá nos seus 12% a 15%, mas 12% a 15% significa assim, que tem 85% que é o outro setor, que é o livro impresso, né. Eu acho que a única... não é bem falácia, mas assim, o único risco disso tudo que eu estou falando, né, quer dizer, não acontecer exatamente assim, é se o mercado não crescer. Claro, se o mercado, se o digital, no caso, pegar um X% do mercado, do mesmo mercado, aí realmente pode ser que há um certo problema. Agora, se tem mais gente da população que ascende, né? Quer dizer, uma classe social que vai ler, né? Se o hábito, se a leitura realmente, se o processo da educação no país, de fato, acontecer como se fala tanto, né? Eu adoro a frase do Ziraldo, né? Ler é mais importante que estudar, né? Obviamente, no sentido de que, se você não consegue entender o que você está lendo, não vai aprender, que é exatamente o problema do Brasil hoje, né? As pessoas não conseguem ler um texto. Então é isso, né? Então, só frisando, que o ano que vem estamos vendendo o digital assim, no momento que o nosso sistema for para o ar. Não é que eu vou levar 10 anos para fazer isso, não. Tá bem. Tenho mais 2 perguntas, vou deixar a última aqui para o final. Essa aqui é: vocês conhecem o perfil do consumidor leitor das suas lojas? São perfis, nós separa Rio Grande de Pelotas, 50 quilômetros, e o perfil muda muito de 2 cidades. Tá? Então, tem gêneros bem mais... algumas áreas que despontam mais na loja de Rio Grande. Perfil de shopping é o perfil de final de semana, do consumidor de final de semana, que vai com a família. Então, é outro público, é autosservice, né? A gente, essa é uma questão também muito delicada. Quando a gente abriu a loja de Rio Grande, a gente encheu de leitor dentro da loja e poucos vendedores, e aí não funciona. Para nós, não funciona. A gente prefere ter vendedores, às vezes até mais do que compradores, para fazer o front, para mostrar os livros, para conversar, para, né, enfim, tudo que chegou. Então, existe, sim, uma diferença, cada loja com o seu leitor e com o seu público. Isso é bem visível entre as nossas lojas. Eu acho assim, são perfis complementares, vamos dizer assim, né? Então, você tem desde o ávido leitor, né, com o qual todos nós aprendemos bastante, né? Quer dizer, o cliente que até ensina mais para o vendedor. Eu falo nós porque do que eu mais gosto é de estar à frente de loja vendendo, né? Quer dizer, muita gente depois me vê em outros lugares e fala: nossa, não acredito, você é o dono da livraria, pô, você me atendeu, você me indicou tal livro e tal. Então, realmente eu gosto bastante de ouvir. Então, tem um público que te ensina, te fala de novidades, mais até do que a gente mesmo consegue aprender. Tem um público, ao contrário, que precisa, como já falou desses vendedores, assim, que buscam indicação, né? Quer dizer, se para nós que estamos ali no dia a dia do livro é impossível você saber tudo que sai, imagina o público, né? Quer dizer, então, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, o último livro que eu li foi esse, né? Quer dizer, e você tentar identificar o que você pode oferecer para aquele cliente que volta depois e fala que adorou o livro e gostaria de mais indicações. Então, um público que gosta de ler, mas não está por dentro, né? E já peguei isso em pessoas que não é tão incomum assim, apenas algumas são mais sinceras, outras não falam tanto, que estão afim, olha, pô, eu não gosto de ler,
né? Pô, mas meu pai fica me enchendo, sabe? Quer que eu leia, meu primo, sei lá o quê, esse negócio todo. E ainda você tem que pensar num livro que uma pessoa que está afim de ler e que não quer ler, talvez seja uma parte menor, né, que entra numa livraria, que se dispõe a falar o seu problema, a se expor, né? Mas, de maneira geral, no nosso caso, talvez prevaleça um público entre o mais leitor e o que gosta de ler sem saber exatamente quer o que ler saiu. e quer ser conquistado. Bom, então, só para registrar, tem uma pergunta aqui, que é a questão de autoria em relação ao público infantil. Vocês têm essa preocupação ou vamos nos preocupar apenas com o consumidor leitor? Eu não entendi. Autoria, eu também não compreendi muito, mas é uma questão de despertar da questão da autoria, tipo a criança escrever o seu próprio livro, esse tipo de coisa, mas eu acho que não é o caso aqui. Não sei se é de criar algum projeto para a criança escrever, para ser autor, aquela coisa toda, mas se não é o caso, passamos. Tem mais perguntas? Tem, a última. Desculpa, eu não sei se eu entendi claramente. Quer dizer, nós não temos nenhum concurso, assim, nunca fizemos. Já fizemos até de ilustração, que aí gerou uma polêmica enorme lá, impressionante, e que crianças participaram, mas de novos ilustradores. Isso até fizemos, porque era uma novidade, e foi com a Brink Book, e com premiação, levamos adiante com um livro escrito por aquele autor que eu comentei infantil, William Breman, com ilustração da pessoa que ganhou esse concurso. O que nós temos é, na nossa revista, uma página do leitor, que muita gente participa, adultos, crianças, tal. Mas essa é uma ideia que nós já tivemos. Se é isso que foi falado, eu acho uma ótima ideia para tentar criar, sim. Exatamente, a autoria. Antes da última, juro, a questão da revista, vocês fazem tipo merchandising, o pessoal manda a proposta de matéria, ou tem anúncio para vender, o editor que está aqui quer saber se o espaço é pago? O espaço é pago. Não há venda de espaço para matéria. As matérias são realmente conteúdo. Tem um jornalista responsável, escrever editorial. Então, pode até ter sugestões, mas isso não é comercializado de jeito nenhum. Mas editoras, nós não temos anúncios outros que não de editoras, pelo menos nesse formato da revista ainda. Então, é só voltada ao nosso mercado. E aí é página e meia página, e aí é comercializado. E o merchandising dentro da loja é pago? Tem gôndolas e tal? Tem alguma vitrine? Como é que é? Olha, nós nunca fizemos, né, quer dizer, diferente até do mercado. Mais recentemente, e somos assediados muito, mais recentemente nós estamos fazendo algumas experiências com algumas editoras, para ver se há um resultado de mão dupla, né, para ver se é interessante ou não, né? Quer dizer, nós temos a decisão principal, né, quer dizer, manter a nossa autonomia, né, quer dizer, eu nunca fiz justamente para não ter nenhuma ingerência, né, na exposição de livros. Isso é uma coisa que foi acertado, né, quer dizer, então estamos fazendo uma experiência para ver se isso vai ser positivo ou não. Gelson, quer falar sobre isso? A gente só tem as editoras do mês, né? Que aí a gente acaba tendo uma bonificação em produto mesmo, para fazer todos os cartazes. Isso vai para matéria de jornais enfim, a gente trabalha nessa linha e com um desconto maior durante o mês. Tá, agora a pergunta que eu acho que vai encerrar, obviamente, até pelo tempo, como superar as dificuldades impostas pelas grandes, Saraiva, Cultura e tal? Como superar? Superar, como resistir? Olha, eu acho que é reza brava aí, no caso. Reza né? Brava. Assim, eu acho que é assim, a principal... Não, eu
Não sei, nós temos o nosso espaço, a concorrência ela é muito grande em São Paulo, né? Quer dizer, o pessoal fala, mas São Paulo, o mercado é isso, é aquilo, muito grande. Não é bem assim, né? Quer dizer, você tem uma área muito restrita, se você for pensar direito, né? Quer dizer, que vai praticamente lá do Morumbi, passa por Jardins, Vila Madalena, Pinheiros, onde está concentrado um grande número de pessoas, mas um enorme número de livrarias, diferente talvez até de outros lugares, que proporcionalmente, se for pensar, isso a gente está falando de uma área populacional, mas não uma área consumidora de livros, né? Quer dizer, ainda por cima tem esse outro fator, né? Mas eu acho que cada um está lá num certo espaço, né? Quer dizer, com a sua personalidade, oferecendo o que consegue oferecer, né? Quer dizer, tentando ganhar o pão nosso de cada dia, né? Quer dizer, eu acho que por enquanto há um mercado, há mais ou menos um mercado para todos. De novo, essa questão do futuro, assim como os eletrônicos, não sabemos, né, Cida? Tanto que essa próxima loja que nós vamos abrir é um pouquinho fora em São Paulo, mas um pouquinho fora desse eixo. Aí já não sei se não dá para dizer ainda que está saturado. Mas, por enquanto, está dando para tocar o barco. Gelson. Para a vanguarda, eu acho que o maior concorrente é a internet. Hoje, né, as vendas diretas. Por isso que o nosso foco é muito importante no atendimento com o cliente, no dia a dia com o cliente. Isso agrega, a gente trabalha, estamos desenvolvendo até consultoria dentro da empresa, desenvolvendo esse atendimento, né, personalizar o atendimento, essas alternativas para deixar o cliente satisfeito com a vanguarda, com a empresa, com um atendente. Essa eu acho que é uma das melhores soluções que eu vejo no dia a dia, né, em ter o produto, ter qualidade, ter espaço para leitura, tudo isso que o Samuel passou, né, para eles se sentirem bens. E nós vemos hoje, na minha região, diretamente a venda pela internet, né? A gente tem um site, mas não é expressivo as vendas. Então, porque hoje o mercado acaba tendo toda essa alternativa. E preços também que são, né? Então, depende muito do cliente, se ele é bem atendido à loja, se ele... tudo isso acaba, eu acho que, agregando a empresa. Eu acho que a gente pode agora, o mercado deu uma retraída, né, nesses últimos meses, vem dando uma pequena retraída. Acredito que, em função de tudo que vem acontecendo, provavelmente até retrai um pouco mais, mas a gente tem que buscar alternativas. É o que a vanguarda faz, buscando alternativa enfim, trabalhando o atendimento, que eu acho que isso é muito importante. Um minutinho final, o que vocês diriam para os menores que vocês... Livrarias? Livrarias. Minutinhos finais. Não. Reza brava, não vou falar de novo, né? Mas, eu acho que só assim complementando rapidíssimo, bom, não tem tempo. Pode completar. Não, eu ia falar um pouco do negócio da internet, que faz parte também. Pode falar. A gente não tem, por incrível que pareça, né? Quer dizer, nossas vendas ainda pela internet, vai fazer parte dessa mudança do sistema informático. Então, eu acho que eu realmente tenho essa forma otimista de enxergar. Falei, bom, não vendo nada pela internet, a hora que ter, ainda vou vender um pouquinho mais, né? Eu acho que vai ser positivo. Eu acho que livraria é um setor difícil, né? Eu acho que ele requer
um envolvimento, uma paixão mesmo, que isso é dito, né, quase também de uma forma folclórica no nosso setor, e o mosquitinho que picou, mas é verdade. Você tem outros setores, né, quer dizer, de varejo mais comum, que que o prazer é o outro, eventualmente, né, quer dizer, o envolvimento acaba sendo o outro, né, quer dizer, no caso do livro, da livraria, ele envolve realmente pessoas que buscam um conhecimento, né, quer dizer, uma equipe que está no mesmo barco, né, quer dizer, eu acho que realmente é um mercado muito diferente, em que, a partir do momento que você faz um bom trabalho, evidentemente, o livraria é um negócio como qualquer outro, ele tem que dar resultados e tudo mais, mas ele agrega de uma maneira muito forte. Então, eu sou muito procurado por gente que quer abrir livrarias ou por pequenos livreiros, e o meu papo com eles é esse. Olha, a partir do momento que você sabe que vai se dedicar muito fortemente, tem paixão, já sabe antecipadamente que é difícil, vai firme, porque eu acho que o prazer, ele recompensa, vamos dizer assim, né? Quer dizer, de novo, entendendo que o negócio tem que dar o resultado esperado. Se a pessoa quer ganhar lá, sei lá quanto por mês, e o tamanho do negócio dele vai ser muito menor, ela tem que ter essa consciência, fazer a liçãozinha de casa antes, para não se frustrar. Mas, de resto, vai firme, né? Vamos lá, Gelson. Olha, eu acho que o Samuel já colocou algumas coisas que eu colocaria, né? Eu acho que a dedicação, em primeiro, né? Traçando metas, né? Traçando objetivos, porque as dificuldades, eu acredito que tenha no ramo livreiro, tem em outras áreas, mas o livreiro, eu acho que tem que batalhar um pouco mais, ou mais, né? Porque a gente está vendo muitas dificuldades aqui em Porto Alegre, eu acho que em todas as cidades, o fechamento de várias livrarias. Eu acho que isso veio ao longo do tempo, não se trabalhou nisso, né? As grandes vêm tomando conta, né? E os pequenos acabaram deixando, e a desculpa que, enfim, mil desculpas. Eu acho que hoje não dá para ter desculpa. Quem é livreiro, ele vai ter que enfrentar a realidade, vai ter que buscar alternativas e talvez um pouco dessa função de menos livrarias, julgo um pouco as editoras por ter o cara é grande, o cara tem 100 lojas, tem 150 lojas, o desconto dele é lá em cima. Nós, né, então, tem essa diferença. Lógico que as compras interferem, mas também não darem apoio, não darem material, tudo isso. Eu acho que as editoras podem abrir essas consignações para as livrarias, né, que tenham esse controle, todo esse material, que eu não vejo outra maneira de nós termos mais livrarias, né? Porque só se tornaram, aqui em Porto Alegre, tem poucas livrarias de rua, né? Hoje eu acho que o shopping toma conta. Então, se perdeu muita coisa, né? Muitas livrarias, enfim, dava até para numerar, mas são várias. Eu acho que faltou aquela coisa de buscar. Quem quer ter uma livraria, acho que vai ter que buscar, vai ter que correr, vai ter que ir atrás, porque é difícil. Tá bom.